E aí, pessoal, dando continuidade à nossa playlist de bioquímica, onde na aula anterior eu dei uma introdução ou um resumo à matéria. Você pode usar tanto como introdução, como depois que estudar os tópicos, utilizar depois dele como um resumo, para que você possa rever os principais conceitos e as principais características de toda a matéria e de todas as substâncias que estudaremos nessa playlist. Eu separei essa playlist, uma playlist exclusiva para água. Veja, na aula anterior eu disse que a química estudava os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Lá eu disse que o estudo dos compostos inorgânicos era principalmente o estudo dos compostos ou das substâncias que não possuem carbono, com algumas exceções, como é o caso do dióxido de carbono, que apesar de possuir carbono, é classificado como uma substância inorgânica. E as substâncias orgânicas, também estudadas pela química, a química orgânica era principalmente a química que estudava os compostos carbônicos, ou melhor, os compostos com cadeias carbônicas. E nessa primeira playlist, nessa primeira e na segunda videoaula, nós estudaremos as substâncias inorgânicas. E quais são as substâncias inorgânicas da bioquímica? Água e sais minerais. Nós teremos uma aula exclusiva só para a água. Nessa aula de agora vai ser uma aula exclusiva para a água. E por que ter uma aula exclusiva para a água? Porque a água é tão importante assim. Veja, a água é o componente bioquímico, é a substância química mais presente, mais abundante dentro de um ser vivo. Eu vou listei dois trechos para enfatizar a importância da água e do porquê estudar ela, do porquê ter uma aula exclusiva apenas para essa substância. Bora lá. No primeiro trecho eu disse assim: cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Ou seja, se você pega toda a superfície do planeta Terra, se você pega todos os países que compõem o nosso planeta, a superfície, ou seja, essa parte onde você pisa, ele não forma nem 50% do nosso planeta. Ele não forma nem 50% do nosso planeta. Mais da metade dessa superfície que está sobre o nosso planeta, o planeta Terra, é água. É água. 71% da superfície do nosso planeta é água. No segundo trecho eu disse assim: em peso, o macho adulto humano médio é de aproximadamente 60% de água. Ou seja, se eu pego um macho da espécie humana e meço o peso dele, eu sei que 61% desse peso é só por causa da água. Só por causa da água. Então vamos ver a importância. A importância da água. A água, ela não é só abundante em nosso planeta. Cerca de 71% da superfície da Terra é água. A água é uma característica tão presente em nosso planeta que o nosso planeta é conhecido como planeta água. O planeta Terra é conhecido como o planeta água. E a quantidade de água dentro do corpo humano, dentro dos seres vivos em geral, é tão abundante, a concentração de água, se comparada às outras substâncias químicas, é tão grande que se você acha água em outro planeta, é como se você tivesse uma pista, um indicativo de que talvez naquele planeta tenha tido ou ainda tenha vida. Para você ter a noção da importância que a água é, não só para compreender o nosso mundo, mas para compreender também os seres vivos. No segundo trecho, quando eu falei que 60% do corpo de um homem adulto era composto d'água, eu trouxe aqui um exemplo. Um homem com 80 quilos, se ressecado por completo, fica apenas com 32 quilos. Ou seja, 48 quilos dessa pessoa de 80 quilos é apenas água, enquanto 32% é o que sobra depois dele completamente ressecado. Ou seja, depois que eu tiro toda a água de um homem adulto com 80 quilos, ele fica apenas com 32 gramas. Isso quer dizer que 48 quilogramas daquele um homem adulto de 80 quilos era água, puramente água. E aqui eu coloquei fórmula e coloquei duas fórmulas, a fórmula H2O
e a fórmula embaixo que é E é igual a mv de c ao quadrado, que é a fórmula de Albert Einstein. Não vamos estudar essa fórmula aqui. Eu só coloquei a fórmula dela para fazer um comparativo. A fórmula da água, ela é tão conhecida, ela é tão quanto ou mais conhecida do que a fórmula do Albert Einstein. Se você chega para qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha estudado química ou não tenha estudado bioquímica, ela vai saber que você está se referindo à água quando você usa a palavra H2O. Quando ela vê a fórmula H2O, ela sabe que você está falando de água. Então a fórmula da água ela é muito conhecida, ela é muito importante. E aqui outra característica embaixo, eu coloquei assim, polar. E embaixo do polar eu tenho um gráfico, uma imagem, que é a imagem da molécula da água. Vamos interpretar a fórmula. A H2 significa duas moléculas de hidrogênio e o O é uma molécula de oxigênio. O hidrogênio ele fica embaixo, dois hidrogênios embaixo e um oxigênio em cima. Mas veja bem, a parte de cima, a parte onde tem o oxigênio, ela é negativa, enquanto a parte de baixo, onde tem o oxigênio, onde tem o hidrogênio, ela é positiva. A parte de cima do oxigênio negativa, a parte de baixo, onde tem os dois hidrogênios, ela é positiva. Então, por isso, eu posso dizer que a molécula é polar, ou seja, ela tem uma polaridade, ela tem dois extremos. Na parte de cima, a carga é negativa, enquanto a parte de baixo, a carga é positiva. O oxigênio compõe a carga negativa e os dois hidrogênios de baixo compõem as cargas positivas. E você vai entender o porquê que isso é tão importante. Vamos lá. Para compreender a molécula d'água, você precisa entender que existem dois tipos de ligação que formam as características intrínsecas da água. A primeira ligação é o que eu chamo de ligação covalente. Veja que ela está apontando para essa linha preta que une a molécula de oxigênio e a molécula de hidrogênio. Essas duas linhas elas representam graficamente essa ligação covalente. E a ligação covalente ela é uma ligação física. Está acontecendo de verdade uma conexão física, de fato, entre o átomo de oxigênio e os dois átomos de hidrogênio. Então a ligação covalente, uma das características dela, é que é uma ligação física. Existe uma união de fato entre os átomos. E aqui eu coloquei dois tópicos, que são duas características importantíssimas. Eu quero que você anote e nós vamos estudar cada uma delas. Eu vou ler rapidamente e vamos focar em cada uma delas. Primeira, ligação para formar a molécula. Segunda, união estável. Isso se referindo à ligação covalente. Ligação para formar a molécula. Por quê? Essa linha preta, como eu disse, ela representa graficamente a ligação covalente. O que é que está acontecendo aí? Se não haver essa ligação covalente, não acontece a água. Por quê? Porque a fórmula da água é H2O. Eu preciso de uma molécula de oxigênio e eu preciso de duas moléculas de hidrogênio fazendo uma ligação covalente para que a molécula da água possa existir. Caso essa ligação não ocorra, caso não haja uma união física entre esses átomos, não há água. Se eu pegar o oxigênio e unir com outra molécula, com outro átomo, eu não tenho água. Se eu tiro um hidrogênio, eu não tenho água. Então eu preciso dessa ligação covalente para formar aquela molécula, para formar uma molécula. Ou seja, para formar uma molécula de água, eu preciso dessa ligação covalente, dessa ligação física entre um oxigênio e dois hidrogênios. Caso isso não aconteça, não há molécula d'água. Então eu coloquei assim, união estável. Quando eu digo que a união é estável, não é que não possa haver quebras entre a ligação covalente. Quando eu digo que ela é estável, aqui estou me referindo às mudanças do estado físico. A água ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. A molécula da água, a fórmula da água vai ser sempre H2O. Vai ser sempre uma molécula de oxigênio que está se unindo covalente com duas moléculas de hidrogênio para formar uma molécula de H2O. Então, resumindo, ligação para formar a molécula, porque eu tenho que ter uma ligação covalente que vai formar a molécula em si, e a união é estável, ela independe do estado físico da matéria. E aqui tem outra ligação que é conhecida como ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Ela é uma ligação que ela não é uma ligação física, veja bem.
Vamos interpretar o que é uma molécula d'água. Eu falei que a fórmula da molécula d'água era H2O. Então, mesmo que tenha várias moléculas d'água, uma perto das outras, se você conseguir achar uma molécula de oxigênio que está fazendo uma união covalente com duas moléculas de hidrogênio, você consegue separar as moléculas d'água uma das outras, mesmo que tenha várias moléculas lá. E aqui, de um lado esquerdo, eu tenho o quê? Um oxigênio e dois hidrogênios, e essas linhas pretas que simbolizam a ligação covalente. Portanto, desse lado esquerdo eu tenho uma molécula d'água. Do lado direito eu tenho oxigênio e duas moléculas de hidrogênio com esses bastões pretos que simbolizam a ligação covalente. Então, uma molécula de oxigênio se ligando de forma covalente com duas moléculas de hidrogênio. Então está formando o quê? Está formando outra molécula d'água. E aqui, onde está acontecendo uma seta, onde ela está apontando, você vê que tem tracinhos que está ligando o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio de outra molécula. O que é que está acontecendo aqui? Perceba a característica que eu falei, a primeira característica que eu falei da água é que ela é polar, ou seja, o oxigênio ele tem carga negativa, enquanto os hidrogênios têm cargas positivas. E você já ouviu a palavra os opostos se atraem? É exatamente isso. Essa regra ela funciona para a molécula d'água. O oxigênio que é negativo, ele é atraído pela molécula de hidrogênio da outra molécula d'água. Ou seja, de um lado eu tenho uma molécula d'água com H2O, de outro lado eu tenho outra molécula d'água com H2O. O oxigênio da molécula da esquerda é negativo e o hidrogênio da molécula da direita é positivo. E essa diferença nessas cargas faz com que aconteça uma ligação por ponte de hidrogênio, uma ligação eletromagnética. É como se você pegasse um ímã, se você pega um ímã de um lado positivo e outro ímã e coloca do lado negativo, você percebe que há uma ligação, você percebe que há uma atração. Então está acontecendo uma atração eletromagnética. E uma das características da água, eu coloquei assim, ligação intermolecular. Veja, enquanto a ligação covalente, elas acontecem para que surja uma molécula d'água. A ponte de hidrogênio é uma ligação que acontece entre as moléculas d'água. Já existem duas moléculas d'água já existentes e a ponte de hidrogênio é essa união, é essa atração entre moléculas distintas de água. E essa atração acontece de forma não física, não precisa acontecer um contato, elas não estão ligadas fisicamente, elas estão unidas de forma eletromagnética. É uma atração por causa dos polos, por causa das diferenças dos polos. A parte negativa está atraindo à distância a parte positiva da outra molécula. E eu coloquei embaixo, além dessa ligação intermolecular, eu coloquei que a ligação da ponte de hidrogênio ela é instável. Instável em dois sentidos. Elas se quebram muito facilmente. Se uma ligação covalente se quebrar, aquela molécula de água ela deixa de existir. Enquanto na ponte de hidrogênio ela não deixa de existir. Se acontecer a quebra de uma ponte de hidrogênio, ela não deixa de existir. E isso acontece corriqueiramente. Uma molécula quebra a ponte de hidrogênio com outra e logo se liga a outra molécula. E essa capacidade de ligar e se desligar com várias moléculas distintas de forma pela ponte de hidrogênio é o que dá a característica de fluidez. Quando você coloca a mão dentro da água e você passa a mão e você sente aquela fluidez, o que você está fazendo é o seguinte: você está espalhando várias moléculas de H2O e você está quebrando e reconstruindo várias moléculas, várias pontes de hidrogênio entre essas moléculas. Por isso que a água tem essa característica de fluidez. Então, a ligação covalente é estável e a ligação por ponte de hidrogênio ela é instável. E outra coisa também, ela modifica, ela altera de acordo com o estado físico da matéria. No estado sólido, quando a água está em estado gelo, ela é forte. A ligação por ponte de hidrogênio ela é muito forte. Enquanto quando ela está no estado gasoso, a ligação é fraca, ela praticamente não existe. E o estado líquido é o intermediário entre essas duas forças. Ela não está nem tão forte como no estado sólido, nem tão fraca quanto no estado gasoso. Então, as características é a seguinte: ligação covalente, ligação para formar a molécula em si, ou seja, o oxigênio se une a duas moléculas de hidrogênio para formar a molécula de água,
que é o H2O, e a união é estável. Caso aconteça a quebra dessa ligação covalente, a molécula de água ela deixa de existir. Já na ligação por ponto de hidrogênio, a ligação é intermolecular, é uma atração eletromagnética que acontece entre moléculas distintas e a ligação é instável, ela pode quebrar, inclusive essa quebra é uma característica da água e não altera a água continua sendo água, mesmo que ela quebre as pontes de hidrogênio e haja outra ligação. E aqui, eu vou dar uma noção gráfica desse estado, dessa força da ponte de hidrogênio, que eu falei que no estado sólido ela é forte, enquanto no estado gasoso ela é fraca. E o estado líquido ela é o intermediário disso. Eu coloquei um gráfico aqui que faz uma escala decrescente do estado sólido até o estado gasoso. O SF grosso é para representar a força dessa união que acontece entre a ponte de hidrogênio. Enquanto no final o F fraquinho é para simbolizar a fraqueza. A força é muito fraquinha entre as pontes de hidrogênio. E essa lixa no meio é para representar essa força intermediária que acontece entre o estado líquido. Então é uma escala decrescente de força. No estado sólido, a ponte de hidrogênio está mais forte possível, enquanto no estado gasoso ela está mais fraca possível. E você deve estar compreendendo, mas não está compreendendo tanto assim. Por quê? Porque estamos tendo uma visão macroscópica. Sim, você consegue observar a água no estado sólido, você consegue observar a água no estado líquido e também consegue observar a água no estado gasoso, mas você não consegue, a olho nu, perceber o que está acontecendo por dentro dessa molécula. Quais são as diferenças microscópicas que está acontecendo. Então, eu trouxe esse gráfico para representar essa diferença microscópica que acontece. No estado sólido, você vê esse gelo e você vê esses pontinhos azuis. O que esses pontinhos azuis representam? Eles representam uma molécula d'água, ou seja, ele representa um H2O. E você percebe que esses pontinhos azuis no estado sólido estão bem próximos um do outro. Veja, eu fiz a comparação da ponte de hidrogênio com os ímãs. Se você pega um ímã de um lado positivo e você pega outro ímã do lado negativo, e quanto mais próximos eles estão um do outro, maior é sua atração. A mesma coisa acontece com a ponte de hidrogênio. Porque no estado sólido a ponte de hidrogênio é a mais forte possível? Porque eles estão o mais próximo possíveis um do outro. Apesar de não haver uma ligação física pela ponte de hidrogênio, há uma ligação eletromagnética. E ela é cada vez mais forte quanto mais próximas estão uma molécula da outra. Aí tem o estado gasoso. No estado gasoso você percebe também esses pontinhos azuis. Porém, esses pontinhos azuis eles estão distantes um do outro. Se você pega o ímã, como eu falei, que tem lados opostos, e você vai afastando ele, você percebe o seguinte: a força de atração entre os ímãs vai diminuindo cada vez mais. É o que acontece no estado gasoso. Por a molécula estar muito afastada uma da outra, a força de atração entre elas, a força eletromagnética que atrai elas pela ponte de hidrogênio, está a mais fraca possível. Já no estado líquido, existe uma força intermediária. Veja, elas estão afastadas uma das outras, mas não estão tão afastadas quanto no estado gasoso. Elas estão próximas uma das outras, mas não estão tão próximas quanto no estado sólido. Veja, nos tópicos anteriores, nos slides anteriores, eu falei sobre a bioquímica, eu falei sobre a água, mas eu falei da água nas características gerais dela, nas características universais desse líquido, dessa substância química. Aqui, nessa playlist, a partir de agora, nós vamos estudar a importância da água e como a água age dentro dos seres vivos. No primeiro tópico, nessa parte de cima, eu coloquei aqui, assim: solvente universal. A água ela é considerada o solvente universal da vida. É o solvente universal biológico. Por quê? Porque ela é uma substância que dissolve grande parte das substâncias que estão presentes nos seres vivos. Entre elas as proteínas, os açúcares, os sais minerais. E o que significa dissolver? Dissolver significa quebrar. Como exemplo, eu coloquei o cloreto de sódio. Se você pega um copo de água e você coloca sal nele,
você percebe que o sal desce, né? Agora, se você pega uma colher e você balança, você começa a balançar, você percebe que você não observa mais a presença do sal, não visualmente, mas se você bebe a água, você sente aquele salgado, você percebe que a água está salgada e você continua vendo que a água está lá presente. Então, o que foi que aconteceu? O sal foi dissolvido dentro daquele líquido, ele foi dissolvido dentro d'água. E o que é que acontece? Aqui eu coloquei o cloreto de sódio, o cloreto tem uma carga e o sódio tem outra carga. E quando eles estão juntos por uma ligação chamada ligação iônica. Você não precisa compreender o que é isso para entender essa aula, isso é um assunto mais de química. Mas o que você tem que entender aqui, o que eu quero que você entenda, é que o cloreto de sódio também é uma molécula polar, ou seja, é uma molécula com cargas opostas. De um lado eu tenho uma carga positiva e do outro eu tenho uma carga negativa. E eles estão unidos por essa ligação iônica. Depois que ela tem o contato com a água, depois que ela é dissolvida com a água, o cloreto vai para um lado e o sódio vai para o outro lado. Ou seja, eu quebrei essa ligação que unia esses átomos. E eu só consegui quebrar porque ela é uma molécula polar. Ou seja, para a água dissolver uma molécula, para a água quebrar a ligação de uma molécula, eu preciso que a molécula também seja polar. Porque a água é polar e as moléculas que ela dissolve também é polar. Nós vamos detalhar mais isso ainda nessa aula. Calma. Aqui tem hidrofílico e hidrofóbico. Essas são as características que acontecem quando uma substância está em contato com a água. Ela pode ter uma característica hidrofílica ou uma característica hidrofóbica quando tem contato com a água. O que isso significa? Hidrofílica significa que aquela substância ela tem uma afinidade com a água, enquanto as hidrofóbicas ela tem uma aversão, ela não permite que a água dissolva ela. Enquanto as hidrofílicas permitem que ela seja dissolvida, as hidrofóbicas não permitem que isso aconteça. E no caso do cloreto de sódio, ele é uma substância hidrofílica. Por quê? Porque ele permitiu que a água dissolvesse ele. E ele permitiu porque ele também é uma substância polar, assim como a água. Vamos falar sobre cada um detalhadamente. Vamos começar pelas substâncias hidrofílicas. Hidro significa água e filia significa afinidade. Juntando as duas palavras, eu digo, é como se eu estivesse dizendo a substância que tem afinidade com a água. E eu coloquei aqui embaixo solvente, soluto, solvente mais soluto igual a solução. O que é o solvente? É aquele que dissolve. O que é o soluto? É aquele que é dissolvido e a solução é o resultado final disso. Eu falei da água e do sal, né? Eu disse que dissolveu. Então, a água seria o solvente, o sal seria o soluto e a água salgada seria a solução. Então, solvente, água, soluto, sal, final, solução. Por quê? Porque a água é o que dissolve. O que é dissolvido? O sal. E o resultado final que eu tenho é a água salgada. Vamos lá. Polar dissolve polar. Eu falei no começo que o sal, o cloreto de sódio, ele era dissolvido por quê? Porque ele permitia que a água dissolvesse ele. Ele permitia que a água separasse suas moléculas. Então eu tenho uma molécula da água que o oxigênio é positivo e os hidrogênios é negativo. E eu tenho o cloreto de sódio, onde o cloreto é negativo e o sódio é positivo. Então o que é que está acontecendo aqui? As cargas positivas da molécula d'água, ou seja, seus hidrogênios, vão atrair a carga negativa do cloreto de sódio, no caso o cloreto. E a carga negativa da água, no caso o oxigênio, vai atrair a carga positiva da molécula de cloreto de sódio, no caso o cloreto. Então, por ele ter essa polaridade, por a água também ter essa polaridade, é permitido que haja uma quebra dessas moléculas. Então, lembre dessa chave, lembre desse conceito. Polar dissolve polar. Uma molécula só pode ser dissolvida dentro da água se ela também for polar. Uma molécula polar só pode dissolver outra molécula se ela também for polar. Bora lá. Hidrofílica. Eu coloquei 3 exemplos de substâncias hidrofílicas dentro dos compostos biológicos. Proteínas, sais minerais e carboidratos são os exemplos de substâncias hidrofílicas.
E aqui eu coloquei hidrofóbica. Vamos dar a introdução. Hidro significa água e fobia significa aversão. Então as substâncias hidrofóbicas são as substâncias que têm aversão à água. São substâncias apolares, ou seja, que não têm aquelas cargas que permitem com que sua substância seja quebrada, seja separada, assim como aconteceu com o cloreto de sódio. Então, substâncias apolares. Dentro dos compostos biológicos, dentro da bioquímica, o que vai ser as substâncias apolares? Vai ser os lipídios. Os lipídios podem ser a gordura ou os óleos. A gordura é o lipídio no estado sólido, enquanto os óleos são os lipídios no estado líquido. Então, substância hidrofílica é a que permite que a água dissolva ela, enquanto as substâncias hidrofóbicas, porque por ela ter aversão à água, ela não permite que isso aconteça. E por que ela não permite? Porque as substâncias hidrofílicas, elas são polares, e as substâncias hidrofóbicas, elas são apolares. E a água, toda substância polar, ela só consegue dissolver outra substância se ela também for polar. E como eu falei no início da aula, a água é uma substância polar. E como eu mostrei agora, o sal também é uma substância polar. E é por isso que a água pode dissolver o sal. Ainda se referindo sobre como a água age dentro dos compostos biológicos, dentro dos seres vivos, nós temos um tópico bem interessante, que é reação envolvendo água. Quando a reação biológica, quando uma reação química que acontece dentro dos seres vivos envolve a água, nós temos dois tipos principais de reação, que são eles: síntese por desidratação ou condensação, e o segundo é reação por hidrólise. Vamos ver cada um deles detalhadamente. Vamos lá. Vamos começar pela síntese por desidratação ou condensação. Primeiro, o que é síntese e o que é condensação? Síntese é unir, condensar, significa exatamente isso. Unir algo. Então vamos lá. Desidratação é o que? Perder água. Então, quando eu falo sobre síntese por desidratação, eu estou dizendo que dois compostos biológicos, duas biomoléculas estão se unindo, estão sintetizando, estão se condensando por meio de uma desidratação. E o que é que está sendo desidratado? É a molécula. E o que é desidratar? Desidratar significa perder água. Então significa que são duas moléculas que estão se unindo e ao mesmo tempo perdendo água. Eu separei aqui a molécula que está no lado esquerdo, A, e a molécula que está no lado direito, B. Então, essa bola que vocês estão vendo simboliza a molécula. Então, veja que a molécula A, ela tem no final dela um H e um O, enquanto a molécula B tem no final dela um H. E se eu unir essas moléculas, esses dois átomos, se eu unir esse átomo de oxigênio com esses dois átomos de hidrogênio, o que é que eu vou ter? Eu terei água. Então, o que é exatamente isso que acontece? Essas duas moléculas se aproximam e fazem unir esses dois lados dele. Um doa o H e o O, ou seja, doa um oxigênio e um hidrogênio, enquanto o lado B doa o seu hidrogênio. E juntando esses três átomos, eu vou ter uma molécula d'água. Então, a partir de um processo de desidratação, de perda d'água, acontece a união. Então veja lá o resultado. A e B unidos. Eles foram unidos, eles foram sintetizados, eles foram condensados por meio de um processo de desidratação. Eles se uniram porque perderam água. Eles precisaram perder uma molécula d'água para que essa união pudesse ocorrer. Por isso que é chamado de síntese por desidratação. E o outro processo é chamado de reação por hidrólise. Então veja, hidro, água, e lise, quebra. Eu já disse isso e vou repetir sempre que esse termo aparecer. Lise, dentro da biologia, vai significar quebra. E esse processo é o oposto da síntese por desidratação. É a reação por hidrólise. É a quebra pela água. O que é que está sendo quebrado? Está sendo quebrado a união de duas biomoléculas, de duas moléculas distintas. Você vê aqui, tem a molécula A e a molécula B que estão unidas. E a água tem uma setinha da água para a molécula. Ou seja, essa molécula d'água está indo para essas moléculas, para essas biomoléculas que estão unidas, e ela vai causar a quebra dela.
É por isso que é chamado de hidrólise, é a quebra pela água. E no resultado A, no resultado final, nós temos A de um lado e B do outro. É exatamente como nós encontramos o resultado inicial da molécula da síntese por hidrólise. Veja aqui, eu tenho HO de um lado e o H do outro. E aqui no final eu tenho esse resultado. Então a hidrólise ela é o sentido oposto da síntese por desidratação. Ela, em vez de sintetizar, em vez de unir através da água, ela quebra através da água. E o também que acontece nessa reação, que acontece diferente da síntese por desidratação, é que as moléculas elas não perdem uma molécula d'água. A água ela entra dentro dessas moléculas. Então essa molécula é hidratada, ela ganha no final de tudo uma molécula d'água. Enquanto na síntese por desidratação, o resultado final é uma perda d'água pela molécula. Enquanto aqui é um ganho d'água pela molécula.